E aí, pessoal, tudo bem? Renato Razeira aqui. E hoje vamos embarcar numa viagem matemática pelo Brasil. Vocês sabiam que a geometria espacial não está só nos livros da escola, mas em cada cantinho do nosso país? Dos prédios às plantas, passando por estádios e monumentos históricos, a geometria espacial está em toda parte, moldando nosso dia a dia de jeitos incríveis. Preparem-se para explodir a cabeça com 10 curiosidades super interessantes sobre geometria espacial no Brasil. Apertem os cintos porque essa jornada vai ser tridimensional. Vamos ver exemplos práticos, entender os conceitos por trás dessas formas e, claro, dar aquela pitada de nostalgia para deixar tudo mais interessante. Bora lá? Começando nossa jornada em Brasília, no coração do poder. O Congresso Nacional, com seus prédios imponentes, é um espetáculo de geometria espacial. Reparem nos dois prédios principais, o Senado com seu formato de cilindro e a Câmara dos Deputados, com seus blocos retangulares. Essa mistura de cilindros e prismas cria uma simetria incrível, representando o equilíbrio entre os poderes. Imaginem a complexidade dos cálculos para projetar e construir essas estruturas. E não é só estética, não. Os cilindros, por exemplo, oferecem vantagens estruturais, distribuindo o peso de forma eficiente. A simetria, por sua vez, transmite a ideia de harmonia e estabilidade, conceitos fundamentais para a democracia. Olhando para o Congresso, a gente vê que a matemática não é só números e fórmulas. É arte, é história, é Brasil. Do coração político para o coração cultural do Brasil, o Cristo Redentor. Essa estátua icônica, com seus 38 metros de altura, é muito mais do que um símbolo religioso. É uma aula de geometria espacial a céu aberto. Para construir o Cristo, os engenheiros tiveram que calcular volumes, áreas e ângulos com precisão milimétrica. A estrutura é composta por várias formas geométricas interligadas, como prismas e cilindros, que garantem a resistência e a estabilidade do monumento. Imaginem só a complexidade de projetar algo tão grande e imponente, que precisa resistir ao vento, à chuva e à ação do tempo. O Cristo Redentor é a prova de que a matemática e a arte podem andar juntas, criando obras que inspiram e impressionam o mundo inteiro. E falando em ícones brasileiros, não podemos esquecer do Maracanã, o templo do futebol. Olhem para o teto do estádio, uma cúpula gigantesca, uma maravilha da engenharia e da geometria espacial. A cúpula é uma forma geométrica que permite cobrir grandes áreas com o mínimo de material, distribuindo o peso uniformemente. Isso significa que o Maracanã pode abrigar milhares de torcedores com segurança e conforto, graças à matemática. E não é só no Maracanã, não. Cúpulas são usadas em estádios, arenas e ginásios no mundo todo, mostrando a eficiência e a beleza dessa forma geométrica. No próximo jogo, observem o teto e lembrem-se da geometria espacial por trás dessa estrutura impressionante. Do passado para o futuro, chegamos ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Com sua arquitetura ousada e moderna, o museu é um exemplo de como a geometria espacial pode criar espaços inovadores e sustentáveis. As formas complexas, as curvas e os ângulos precisos do museu são resultado de cálculos minuciosos e da aplicação de conceitos geométricos avançados. O design do museu foi pensado para otimizar o uso de recursos naturais, como o sol e o vento, mostrando como a matemática pode contribuir para um futuro mais sustentável. O Museu do Amanhã é uma obra de arte que nos convida a refletir sobre o futuro e a admirar a beleza da geometria espacial. E quem nunca se encantou com as famosas calçadas de Copacabana? Aquele padrão ondulado em preto e branco é um clássico do Rio de Janeiro e um exemplo de geometria espacial no nosso dia a dia. As ondas são formadas por semicírculos e curvas que se repetem,
criando um efeito visual hipnotizante. Esse padrão, conhecido como ondas portuguesas, é um exemplo de como a geometria pode transformar um simples passeio em uma experiência estética. Da próxima vez que estiverem caminhando por Copacabana, observem os detalhes das calçadas e admirem a beleza da matemática sob seus pés. Da cidade para a natureza, vamos agora para a Amazônia, o pulmão do mundo. Sabiam que a geometria espacial também está presente na natureza? As árvores da Amazônia, por exemplo, seguem padrões fractais. Fractais são formas geométricas que se repetem em diferentes escalas, como um galho que se divide em galhos menores, que se dividem em galhos ainda menores, e assim por diante. Esse padrão fractal é muito eficiente na distribuição de nutrientes e água, ajudando as árvores a sobreviverem nesse ambiente tão desafiador. A Amazônia é um exemplo de como a natureza usa a matemática para criar estruturas complexas e eficientes. Voltando para Brasília, vamos visitar a Catedral Metropolitana, uma obra-prima da arquitetura moderna. Reparem nas colunas da catedral. Elas formam hipérboles, figuras geométricas que criam a ilusão de que a catedral está abraçando o céu. As hipérboles também contribuem para a acústica impecável da catedral, fazendo com que o som se espalhe uniformemente. A Catedral de Brasília é um exemplo de como a geometria espacial pode ser usada para criar espaços sagrados e inspiradores. De volta ao Rio de Janeiro, vamos escalar o Pão de Açúcar, um dos cartões postais mais famosos do Brasil. O Pão de Açúcar é um exemplo de uma forma geométrica natural, o cone. Cones são formados pelo acúmulo de material ao redor de um ponto central, como a lava de um vulcão ou os sedimentos de um rio. O formato cônico do Pão de Açúcar é resultado de milhões de anos de erosão pela ação do vento e da chuva, esculpindo a rocha e criando essa paisagem icônica. O Pão de Açúcar nos lembra que a geometria espacial está em toda parte, até nas formações naturais mais impressionantes. E por falar em planejamento, vamos falar de Brasília, a capital do Brasil. Brasília foi planejada com base em conceitos de geometria espacial, com suas ruas largas e prédios dispostos de forma simétrica. O plano piloto da cidade tem o formato de um avião ou de uma cruz, dividindo a cidade em setores e facilitando o deslocamento das pessoas. Esse planejamento urbano, baseado na geometria espacial, contribuiu para o crescimento organizado e eficiente da capital. Brasília é um exemplo de como a matemática pode ser usada para criar cidades modernas e funcionais. Para terminar nossa viagem matemática, vamos para São Paulo, a maior cidade do Brasil. No centro da cidade, encontramos a esfera de tensão, uma escultura que representa a correria e a dinâmica da vida urbana. A esfera é uma forma geométrica que tem a maior eficiência em termos de volume, ocupando o maior espaço com a menor superfície. A esfera de tensão é um exemplo de como a geometria espacial pode representar ideias abstratas e nos fazer pensar sobre o mundo à nossa volta. E com essa obra de arte, encerramos nossa viagem pela geometria espacial no Brasil. E aí, gostaram da viagem? Viram como a geometria espacial está presente em tudo ao nosso redor? Do Cristo Redentor ao Museu do Amanhã, das calçadas de Copacabana à Amazônia, a matemática tridimensional molda o Brasil de jeitos incríveis. Espero que tenham curtido esse vídeo cheio de curiosidades e que tenham aprendido um pouco mais sobre a beleza e a importância da geometria espacial. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. E fiquem ligados, porque no próximo vídeo teremos mais descobertas e aventuras pelo mundo da matemática. Até a próxima!